Vamos falar de outro caso que aconteceu ainda no ano passado, dia 30 de novembro, daquele assalto a uma agência bancária em Criciúma. Deixa eu ver se eu já tenho contato, a entrevista com o delegado Anselmo Cruz, que é o delegado da Antissequestro e Roubos da DEIC aqui de Santa Catarina, é responsável por essa investigação desse caso, que é tratado por alguns como o maior ou talvez um dos maiores assaltos praticados aqui no estado de Santa Catarina. E delegado, primeiro, muito obrigado por atender, como sempre, o nosso jornalismo, para prestar informações também à sociedade catarinense de como está o trabalho da Polícia Civil, porque a gente já veio com a informação na semana passada que são pelo menos 16 indiciados. Então, gostaria de ouvir do senhor o que a polícia apurou até agora e como está esse trabalho nessa investigação envolvendo essa quadrilha de assalto a bancos aqui no nosso estado. Boa noite, doutor Anselmo. Boa noite, Zanotto. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Nós tivemos esse fato extremamente violento, esse grande assalto acontecido, né, na cidade de Criciúma entre final da noite de 30 de novembro e a madrugada de 1º de dezembro, onde numa primeira fase do trabalho investigativo houve a conclusão do inquérito, agora ainda já passado um tempo, com um indiciamento de 16 pessoas pelo crime de organização criminosa. Isso foi só uma primeira fase da investigação, baseada especialmente em cima das movimentações das forças de segurança todas que foram feitas naqueles primeiros dias, especialmente na primeira semana, início da segunda semana, onde, na ocasião, 14 pessoas chegaram a ser presas. Houve prisões em flagrante tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul e no estado de São Paulo. E, a partir daquelas informações preliminares, então, se trabalhou as correlações entre os indivíduos todos, indiciando nesse primeiro momento, nessa primeira fase investigativa, então, 16 pessoas pelo crime de organização criminosa. Essas pessoas, das 16, 13 já estão presas, outras 13 estão foragidas com mandados de prisão em aberto, e isso exatamente apurando e identificando a relação dessas pessoas entre si e para cometer o crime. Porém, o que acontece é que a investigação sobre o assalto mesmo, sobre o roubo propriamente dito, ela continua. É uma investigação extremamente complexa. Nós estamos falando ali de dezenas de indivíduos, de pessoas que se utilizaram de logística por diversas cidades, não só de Santa Catarina, mas também fora, especialmente Rio Grande do Sul, com inúmeras informações, dados que precisam ser trabalhados pela Polícia Civil de Santa Catarina, em conjunto com as demais forças de segurança, e especialmente com o Instituto Geral de Perícias. Nós tivemos aí, ao longo destes meses, uma grande fase de coleta de informações, dados que agora estão sendo analisados e que futuramente, então, difícil de determinar prazo, dentro do sigilo que o caso requer também, serão trabalhados para responsabilizar, então, indivíduos aí pelo crime, pelo roubo propriamente dito. Bom, delegado, nós estamos vendo, né, inquérito que soma mais de 1000 páginas, 16 indiciados, 14 prisões, como o senhor destacou ainda no começo. Eu lembro que na coletiva, ainda logo após o assalto, o senhor mencionava que eles levaram cerca de 8 meses o tempo planejando para chegar e praticar esse crime e que também realmente seria necessário um tempo, como o senhor falou agora, sem prazo, para concluir esse inquérito. Mas hoje, doutor Anselmo, já é possível chegar à informação de quantas pessoas participaram de forma direta, não aqueles que ofereceram infraestrutura no esquema todo do assalto, mas naquele momento que nós vimos como fosse um comboio, né, de carros que depois a polícia logo encontrou abandonados naquela plantação. Há já essa informação de quantos homens estavam armados na cena do crime e participaram daquela ação, doutor Anselmo? Identificados, né? Assim, pelo apurado, foram 30 indivíduos, efetivamente, que utilizavam os 10 veículos para fazer aquela contenção na região central de Criciúma. Nós sabemos também que pelo menos um outro ponto onde houve, de certa maneira, violência, que foi junto ao túnel do Formigão, entre Tubarão e Criciúma, na BR-101, onde um outro veículo foi incendiado. Então, não foi deixado ali aquele caminhão por indivíduos que estavam no centro de Criciúma, mas na região central, efetivamente, todos armados com fuzis, inclusive 2 metralhadoras calibre .50. Nós temos aí mapeados 30 indivíduos, então, executando aquela ação naquele momento, durante a madrugada.
Bom, doutor Anselmo, da sua experiência ao longo do seu trabalho como delegado de Polícia Civil aqui no estado de Santa Catarina, houve algum caso que o senhor já tenha investigado com uma quantidade maior de indivíduos envolvidos na prática de um mesmo crime? Ou esse é o maior nessa questão de quantidade de pessoas envolvidas nessa ação, delegado? Sem dúvida é o maior. O que normalmente se estava acostumado, digamos assim, dentro da esfera criminal, de roubo a banco, de roubos a instituições financeiras, aqui na região sul do país, até então era o chamado novo cangaço. Novo cangaço que normalmente tendo como alvo pequenas cidades, cidades do interior, com um baixo efetivo policial, sendo os crimes cometidos também com armamento pesado, com coletes balísticos, mas por indivíduos em uma quantidade muito menor, entre 4 a 8 indivíduos, geralmente, como já tivemos situações aqui no estado, mas algumas vezes já em regiões diferentes. O que aconteceu em Criciúma agora, dentro do meio policial, tem sido classificado como um domínio de cidades. É uma outra proporção de violência, algo que acontece no Brasil exclusivamente, que se assemelha a cenário efetivamente de guerra. Estamos falando, então, de dezenas de indivíduos utilizando vários veículos blindados via de regra e atacando cidades de porte médio, já, como Criciúma mesmo, uma cidade com mais de 200 mil habitantes, e outras pelo país que foram atacadas anteriormente nos últimos anos, até uma capital. Houve já uma tentativa na cidade de Fortaleza, capital do Ceará, além de Bauru, Ourinhos, agora, inclusive, esta última madrugada, também no interior de São Paulo, uma outra ação semelhante, que tem uma proporção extremamente mais violenta. Como eu falo, já envolve 30, 40, até 50 indivíduos, todos armados fortemente, com alto poder de fogo, e com a ideia de demorar mais enquanto agem. Estamos falando de cidades maiores, com estabelecimentos, com instituições financeiras bancárias de uma maior estrutura, e que mesmo assim, eles com esse grande volume de indivíduos, com um grande poder de fogo, desafiam as forças de segurança, num cenário extremamente difícil e complexo de ser atuado. Me recordo que houve algumas reclamações ou algumas críticas com relação à atuação policial quando aconteceu o episódio em Criciúma, de por que não agir, de por que não confrontar os criminosos. Mas vale lembrar que, em primeiro lugar, isso dentro, inclusive, da regra, da metodologia, quando se fala em gerenciamento de crise, uma vez havendo reféns, como foram feitos algumas pessoas no centro de Criciúma, isso já inviabiliza o confronto direto, uma troca de tiros, que com certeza traria consequências gravíssimas para pessoas, moradores, pessoas próximas, além dos próprios reféns. Então, essa é uma situação que a prioridade pela vida humana, pelas forças de segurança, é algo sempre primordial, é o primeiro ponto a ser abordado, a ser cuidado, e isso, então, faz com que esse tipo de ação violenta, que, infelizmente, tem acontecido algumas pelo Brasil, e tivemos esse primeiro episódio em Santa Catarina, faz com que se tenha um cenário extremamente difícil de atuar. Delegado Anselmo Cruz, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção aqui com o nosso jornalismo. Parabéns para o senhor e aos policiais que estão à frente desse inquérito e até uma próxima oportunidade. Só uma dúvida rapidinho, doutor. Alguma relação desses indiciados, investigados, de Criciúma com o do Quero-Quero em Blumenau ou não? Não, em princípio não. Atuação diferenciada. Nós estamos, desde o primeiro momento, apurando eventuais relações ou conexões. Em breve, nós teremos mais um desdobramento sobre a ação ocorrida, sobre o crime ocorrido no aeroporto de Blumenau, em março de 2019, com o fechamento, inclusive, das investigações sobre aquele fato lá, que demonstra o quanto é complexo e o quanto é demorado. Só acrescentando, Zanotto, a gente já conseguiu identificar a preparação desse crime de Criciúma ao longo de pelo menos um ano de antecedência. Perfeito. Então, isso requer que a resposta por parte das forças de segurança, da Polícia Civil fazendo a investigação, tenha uma proporção que precisa alcançar isso tudo também. Então vamos aguardar quando o delegado e a sua equipe concluírem o caso do Quero-Quero. Com certeza o doutor volta aqui conosco para trazer todas as informações. Um abraço, bom trabalho e até a próxima oportunidade, delegado.
Obrigado, Zanotto. Boa noite a todos.